Olá, boa tarde. Bem-vindo à Love. Eu tô entrando assim um pouquinho antes para dar uma aquecidinha e aí vocês já vão curtindo essa entrada. E eu quero realmente muito falar com vocês de projetos, de coisas que estão rolando, assim, de assuntos que eu acho que são interessantes. Eu só vou esperar dar assim meio-dia certinho pra gente começar, tá? Aí depois eu vou tirar os comentários para poder conseguir deixar a câmera limpa e depois eu abro para poder responder perguntas, tá? Vamos ver como que a gente vai curtir essa história para poder não deixar esse acho que atrapalha um pouco até a gente raciocinar, né? Não sei lá. Eu vou... Opa, peraí. Opa. Deixa eu ver o que aconteceu aqui. Peraí, desculpa, aproveitando que ainda não deu meio-dia. Vamos aquecendo. Peraí, gente, desculpa, eu acabei me atrapalhando aqui. Eu queria fazer um negócio e não fiz, tá vendo? Ó. Deixa eu acenar pra todo mundo, peraí. Eita. Desligar o WhatsApp, sabe aquele monte de coisa que a gente tem que ir fazendo? Então... Chegamos, gente. Meio-dia, então agora a gente vai, de fato, começar. Então, sejam bem-vindos. Eu quero fazer uma coisa hoje um pouco mais ativa. Então, eu vou mostrar para vocês alguns elementos e algumas... eu vou chamar de ferramenta, mas não é a melhor palavra, tá? Mas alguns elementos que a gente consegue melhorar o nosso estilo de vida, tá? Melhorar nosso olhar para a vida e, claro, a gente cresce com isso, né? Então, eu quero fazer um convite para vocês voltarem um pouco ao que era a vida ancestral. Eu nem vou lá atrás, 25 mil anos antes de Cristo, 5 mil anos antes de Cristo, 30 mil anos antes de Cristo, não. Eu vou aqui na nossa filosofia, tá? Tá vendo essa prateleira aqui? É só de filosofia. Tá vendo aqui? Só de filosofia. Aqui é a turma de medicina do papai, ó, quando ele se formou, tá? Hoje eu tô na biblioteca do meu pai, que eu tô em Belo Horizonte. Aqui, só filosofia, tá? Eu trouxe para vocês algumas curiosidades sobre filosofia que eu acho que, assim, ajuda muito a gente a compreender como que esses grandes filósofos realmente eles podem contribuir. Esse livro eu adoro, que é Mais Platão, Menos Prozac. Este livro, Filosofia Sem as Partes Chatas, é bem interessante também. E aí, claro, tem os clássicos, né, dos pré-socráticos, que eu sou super apaixonada. E hoje eu vou trazer para você pensamentos que inclusive são citados pelo meu grande e enorme guru Dalai Lama, tá? Aliás, esse livro dele é maravilhoso também, viu? E eu vou citar também, quero começar inclusive com uma meditação. Eu não sei se vocês conhecem esse médico, Roberto Cardoso, tá? Esse é o livro dele, que é um livro muito legal. Um médico que ensina a meditar. Uma pessoa que eu tenho uma admiração enorme. Anotem aí, porque esse livro é fácil de encontrar. Os outros são mais antigos, esse é muito fácil de encontrar, tá? Então vale a pena. E eu tô citando para vocês assuntos interessantes que permeiam, de certa forma, a nossa história. E com esse olhar filosófico, também científico, mas também pré-socrático, né, que é o olhar ancestral e da natureza ao mesmo tempo. Os pré-socráticos,
eles acreditavam que na natureza existiam todas as respostas, o que eu acredito também. Por isso, a nossa plataforma Equação, ela é totalmente ligada à ancestralidade. Eu falo lá dentro da nossa plataforma de neurociência, de neurobiopsicologia, de comportamento emocional, de saúde mental, obviamente, né? E claro, filosofia e biohacking ancestral, que é essa grande ferramenta de entendimento. Eu resolvi dedicar hoje ao Hackeando Sócrates, tá? Que é um dos hacks que tem dentro da minha comunidade, dentro da minha plataforma, que se chama-se A Equação, tá? É um hack super interessante e lá dentro da nossa plataforma, você pode inclusive conhecer, indo na bio aqui do nosso Instagram, você tem ali possibilidades de conhecer o Hackeando Sócrates, a comunidade, enfim, os trabalhos que eu me dedico muito, né? E uma curiosidade também, tá? Para quem é aluno, eu tenho a mentoria fechada a cada 15 dias, ao vivo, online comigo, tá? E para quem não é da plataforma, para quem não faz parte da minha comunidade de biohackers ancestrais, aí você vai ter essa live aqui toda semana. Então, eu queria contar um pouco primeiro, e agora eu vou pedir permissão para vocês, para tirar aqui os comentários. Deixa eu ver aqui como a gente faz isso. Desativar comentários, aqui, pronto. Só para poder ficar mais fácil, inclusive, de vocês entenderem. E aí eu vou abrir para perguntas, abro os comentários de novo e jogo essas perguntas e respostas aqui e a gente vai fazendo esse trabalho juntos, tá? Eu vou contar então primeiro para vocês quem foi Sócrates, já que a gente vai falar do Hackeando Sócrates, que é um hack, assim, a palavra poderosa, ela tomou um lugar tão ruim, né? Assim, parece que a gente tá falando de superpoderes ou de coisas míticas, etc. Mas realmente é uma ferramenta muito poderosa. Por quê? Porque Sócrates, ele era, de fato, um grande sábio. E aquela frase, inclusive, conheça-te a ti mesmo, é um oráculo universal dado pelo deus Apolo na mitologia grega. E antes de lançar-se em busca de qualquer verdade, ele acreditava que o homem precisava de se autoanalisar e reconhecer a sua própria ignorância. E todo Hackeando Sócrates, ele é baseado nessa estratégia, vamos dizer, de como a gente consegue viver mais plenamente sabendo quem nós somos, mas com as ferramentas corretas. Como a filosofia ela é muito ampla, como eu mostrei para vocês aqui, ó, todos esses livros foram lidos não só por mim, também pelo meu pai, que é um grande mestre para mim. Eu já trabalho com ele há muitos anos e é uma pessoa que eu tenho admiração profunda. Eu resolvi facilitar o entendimento do que pensavam os pré-socráticos e do que pensava Sócrates. Então, criei o Hackeando Sócrates, tá? O Sócrates, ele é um filósofo, como eu falei, que nasceu 470 anos antes de Cristo e foi um dos principais filósofos da Grécia Antiga. Ele foi o primeiro do famoso trio de filósofos gregos completado por Platão e Aristóteles. Eu até citei aquele livro aqui, né, ó, Mais Platão e Menos Prozac, que também eu acho legal, um livro bem antigo, não sei se é fácil de achar. E os estudos dele estabeleceram a base da filosofia da cultura ocidental. A essência desses ensinamentos era conheça-te a ti mesmo. Uma outra coisa muito interessante que o Sócrates falava, o Sócrates era filho de parteira. Então, a técnica dele chama-se maiêutica, que significa dar parto às ideias. Eu acho isso espetacular, sério. Eu acho lindo demais, tá? Nessa inspiração toda, eu acabei criando uma série assim, de livros em caixinha, que são todos baseados em maiêutica. E o que é maiêutica? Você fazer perguntas muito certeiras, muito preciosas e muito poderosas, que vão te levar para aquele lugar que você gostaria de estar, ou um lugar que você gostaria de ir, né? Vamos dizer assim. Um lugar onde você consegue perceber qual é
o lugar que você poderia estar e não alcançou ainda, tá? A maiêutica, ela serve desde, por exemplo, vou tomar uma decisão de negócio, até vou tomar uma decisão no meu casamento, até, por exemplo, o que eu poderia aprender comigo mesmo, que eu esqueci e que agora eu vou relembrar disso a partir da maiêutica. Isso é bastante importante você perceber. É uma ferramenta que você pode usar todos os dias, tá? Dentro da minha plataforma, eu proponho 3 meses e 15 dias. 3 meses e 15 dias, tá? Lá dentro eu tenho um REC, que é o Insight REC, que são as cartas digitalizadas, que você tira essas cartas, tem os insights e algumas perguntas que eu te proponho e te ensino a fazer as suas próprias perguntas, tá? E é o que nós vamos fazer aqui hoje. As cartas físicas, você pode comprar essas cartas físicas em qualquer livraria do Brasil, tem, ou no site da Editora Matrix, ou no meu site, flavialipe.com.br, tá? Elas têm essa carinha aqui, eu peguei uma, são 13 números diferentes, elas são assim, você abre e tem aqui dentro 100 cartas, certo? São 3 meses, se você tirar uma carta por dia, tá bom? Esse é um livro que foi escrito em fichas, tá vendo? Essa aqui é a ficha de instrução, eu te ensino como usar, exatamente como está dentro da minha plataforma digital, a equação, e dentro do Hackeando Sócrates, tá? E aqui você tem o livro em si, tá bom? E nós vamos trabalhar esse livro aqui hoje. Agora, uma coisa muito curiosa, o primeiro livro que eu lancei já tem quase 20 anos, tá? Dessa caixinha aqui. Já são 13 números, como eu falei, e 8 são best-sellers. A curiosidade de ler livro dessa maneira e também de estar dentro da plataforma Equação é que eu construí a plataforma e os meus livros igualzinho o Caleidoscópio. Vocês já assistiram esse filme no Netflix? Caleidoscópio? É uma série, uma minissérie, e que você coloca a ordem da série na ordem que você quiser e você define qual que é o final. Você já viu isso? Chama Caleidoscópio no Netflix. Pois é. Quando você entra na equação, você vai viajar na equação como é o caleidoscópio. E você vai ler esse livro como é o caleidoscópio. Menino, eu ando muito adiantada no planeta, porque eu fiz isso, os livros têm quase 20 anos, e a plataforma foi colocada online em 2016, tá? E ele sempre foi assim como caleidoscópio. Aliás, muita gente falava, não, mas eu queria ter um início, meio e fim, queria ter uma fórmula, uma ideia certinha de como fazer. Por isso chama-se a equação e não chama a fórmula. Porque a equação, você cria a sua própria equação. A fórmula, você copia uma fórmula pronta. Então, quando você está lá dentro, você tem vários hacks, entre eles o Hackeando Sócrates, tá? Que é o que eu vou contar sobre eles nessa live de hoje. Eu vou falar um pouco mais sobre isso e vou te ensinar como usar essas perguntas que eu chamo de poderosas, de inspiradoras, que são a forma que Sócrates utilizava para fazer perguntas, que é a técnica chamada maiêutica. Uma coisa muito interessante sobre Sócrates é que uma das maiores virtudes que ele tinha era que ele dizia que o único meio de alcançar a felicidade era através da virtude, que ele identificou um tipo de conhecimento, que é a capacidade de descobrir o curso de ação que leva o ser humano para o lado bom. Então, todo mundo que deseja o bem vai receber o bem. E não é bonito isso? Isso também faz parte da maiêutica. Por que Sócrates ele era tão importante? Por que ele foi considerado tão importante? Ele foi conhecido por ter uma visão mais humana. E as suas filosofias, os seus pensamentos, sem dúvida, foi realmente considerado
um dos maiores pensadores junto com Platão e Aristóteles, né? E além disso, ele apresentou com grande importância para o entendimento de política, ética, moral, conhecimento humano, outros temas relevantes a partir da maêutica. Por isso que eu realmente me apaixonei e quis escrever meus livros como Sócrates faria. E eu quero te ensinar agora como você deseja e constrói a sua vida a partir do pensamento de Sócrates, tá? Eu vou colocar aqui de novo os comentários, vocês podem fazer algumas perguntas aqui. Deixa eu ver, cadê? Opa! Deixa eu colocar um mediador aqui, deixa eu adicionar um moderador aqui para facilitar. Porque aí com um moderador, opa, cadê aqui? Aqui, pronto. Eu vou colocar a Carol aqui como moderadora para facilitar, certo? E ela pode ajudar a gente com perguntas e tudo, tá bom? Eu não sei se eu consigo deixar o moderador e os comentários, tá? Eu não sei como faz isso, mas eu posso ver se as meninas aí me ajudam. Eu tô querendo incrementar ao vivo, né? Mas quem sabe fazer ao vivo, né? Lembra? Quem lembra de quando eu era de televisão aí? Foram anos, quase 30 anos de televisão. Tempão. Então, alguém tem dúvida? Alguém tem perguntas para fazer? Porque se alguém tiver alguma pergunta para fazer, pode fazer que eu respondo e a gente vai entrar agora um pouco nessa dinâmica que eu gostaria de fazer com vocês ao vivo, tá? E claro, toda semana eu vou trazer uma proposta, sempre dentro desse olhar, esse olhar assim, mais profundo mesmo, de como a gente consegue trazer essa força da maiêutica para o cotidiano e vou te ajudar a utilizar isso, tá? E claro, se você quiser se aprofundar nisso, aí você vem para a nossa plataforma, a equação dentro do Requiem Sócrates. A Adriana Mello falou, é claro que eu lembro, então. Pois é, tem gente que não era nascida ainda, né, Andréia? Então vamos lá. Eu vou desativar de novo os comentários, eu já adicionei um moderador, então eu acho que com o moderador talvez a gente consiga, ela manda perguntas para mim por aqui, eu não sei como é que é isso, tem algumas pessoas ao vivo aqui também dentro dos nossos grupos, e lembrando que 2 vezes por semana eu tô ao vivo dentro do nosso grupo fechado de alunos, tá? Então vamos lá. Eu vou fazer o seguinte, eu escolhi este específico, que é o Sucesso e Fracasso. É um dos meus números, né, um dos meus livros. E por que ele chama Sucesso e Fracasso? Vou te explicar por quê. As pessoas, de uma forma geral, né, não falar as pessoas, que é ridículo a gente falar desse jeito, eu sei, generalizando demais, mas assim, de uma forma geral, o sucesso ele está sendo delimitado de uma forma muito pequena, onde ele é contabilizado em dinheiro e a posição social e posição profissional que você ocupa. Então, uma pessoa de sucesso provavelmente é um dono de uma empresa ou o presidente de uma empresa ou um grande executivo que ganha um montão de dinheiro, um salário fixo alto, mais bônus e etc. E tem uma posição social X. Isso é considerado sucesso, né? E fracasso é a pessoa que não chegou nisso, basicamente. Só que eu tenho uma ideia diferente sobre sucesso e fracasso. E essa ideia diferente sobre sucesso e fracasso é a ideia que eu gostaria de trazer para vocês, tá? Qual é essa ideia? O sucesso, ele é, na verdade, um número muito grande de ideias. Você pode ter sucesso se você basicamente tem uma vida plena. E o que é ter uma vida plena? É você saber equilibrar de uma forma harmônica a sua vida profissional com a sua vida pessoal. É você ter saúde física, mental, emocional e espiritual. É você saber discernir o ambiente em que você deve estar presente. É saber dizer não. É sair da rodinha do ratinho, que ao invés de ter uma rotina, ele tem um vício daquilo que ele tem que fazer. Não uma rotina. Sabe aquela coisa? Faz todo dia aquela coisa mesmo, igual, já nem sabe mais por que tá fazendo aquilo. Parece um robozinho.
Muitas pessoas se tornam robóticas na tentativa de ter rotina. E isso é bem perigoso. Só a palavra tá aí, né? Robótica. Se você quer ser humano, você tem nuances e trocas. Se você quer ser um robô, então você faz todo igual aquilo e você não evolui. Né? Você fica só nessa rodinha. E é disso que eu gostaria de falar com você. Sobre não ficar nesse moedor, né, de gente. Né? Evoluir para isso, tá? Bom, então eu vou tirar aqui numa dessa caixinha sucesso e eu vou te falar como eu faço, tá? Normalmente, você tem que ter uma pergunta para si mesmo, que as perguntas vão te ajudar a perguntar melhor. Então, vamos supor que hoje você acorde e você vai trabalhar esse item, isso tem que ser assim, você tem que pensar muito sobre isso, então você vai trabalhar esse item durante 3 meses, tá? Então, olha só, vou sugerir um item aqui. Uma meta, né? Um tema, né? Uma meta não, um tema que depois você tem que transformar em meta, certo? Então, vamos supor que uma pessoa chegue para mim e fala assim, Flávia, eu estou perdida profissionalmente. Então, como que você vai fazer sozinho isso? Você vai virar para você e perguntar, por que eu estou perdido profissionalmente? E aí você vai começar a pensar como Sócrates. Você não vai pegar essa resposta de nenhum guru do momento, nem de mim, porque eu vou te ensinar como fazer perguntas, certo? E é lá dentro de Hackeando Sócrates que você aprende toda a teoria, a prática e a ciência ancestral e a ciência atual por trás dessas perguntas incríveis. Então vamos lá. Eu, depois que faço a pergunta, então estou perdida profissionalmente. Por que eu estou perdida profissionalmente? Aí a gente começa, tá? Vamos lá. Peguei uma. E aqui está. Você tem uma sensação de impotência diante do mundo por causa dos seus valores? Vou repetir e você anota aí, papel e caneta na mão, né, gente? Live comigo é papel e caneta na mão, tá vendo aí, ó? Você tem uma sensação de impotência diante do mundo por causa dos seus valores? O que eu quero que você faça agora? Agora eu quero que você inspire, expire e bem tranquilamente eu quero que você comece a responder, certo? Eu vou ativar os comentários de novo. Eu quero que você comece a responder. Pode ser aqui pra gente, pode ser pra você. Então, eu vou fazer a pergunta de novo. Você tem uma sensação de impotência diante do mundo por causa dos seus valores? Como que você vai responder isso? Ah, não tenho. Ah, tenho. Isso não é resposta. Isso é 880. É sim ou não. Eu quero que você primeiro escreva os 3 principais valores que você considera que são os valores da sua vida. Vou dar exemplo de valores, tá? Por exemplo, um valor importante para você é ter paz, ser ético, um outro valor importante para você construir uma família, um outro valor importante para você lealdade, um outro valor importante para você. Olha que eu vou te falar uma coisa importante, hein? Dinheiro pode ser um valor importante para você, ok? Não há nenhum problema que esse seja um valor para você. Então agora eu quero que você anote aí 3 valores importantes. Se você quiser compartilhar, você pode compartilhar. Se você quiser escrever no seu caderno, por favor, anote no seu caderno, tá? Então, primeiro, vou lembrar de novo a pergunta, se você entrou agora. Você tem uma sensação de impotência diante do mundo por causa dos seus valores? Resposta, sim ou não? Tenho ou não tenho? Não é resposta. Eu quero que você se aprofunde primeiro nos seus valores. Você se aprofundou nos seus valores? Então, aprofunde primeiro nos seus valores. E a partir do momento que você se aprofundou nos seus valores, eu quero que você comece a olhar para esses valores. Então, vamos supor que o seu valor seja lealdade,
ética e dinheiro. Você tem esse valor para você. Dinheiro é uma coisa muito importante para você. Você anotou aí? Tá. Agora que você anotou, eu quero que você comece a pegar estes valores e fazer uma pergunta. Primeiro, olha para essa pergunta, de novo fala. Agora você vai falar em primeira pessoa. Eu tenho uma sensação de impotência diante do mundo por causa dos meus valores éticos, o meu valor de lealdade e o meu valor sobre o dinheiro. Você está entendendo? Aí você vai se aprofundar na frase que você construiu a partir desta pergunta. Não significa, tá? Não significa que essa frase é a resposta que você está buscando. Porque você tem que, concorda que você tem que se aprofundar ainda mais para você encontrar essa resposta? Então, quando você constrói essa frase com os seus 3 valores, você já consegue entender quais são os seus valores. Agora eu quero te fazer uma outra pergunta. Para que servem os seus 3 valores? Eu te estou dando um exemplo de que nós começamos aqui, para quem está entrando agora, nós começamos aqui com o seguinte. Estou muito confuso na minha vida profissional, estou perdido na minha vida profissional. O que eu faço? Essa, né, foi a pergunta que você me fez quando você me contratou. E aí eu te perguntei, você tem a sensação de impotência diante do mundo por causa dos seus valores? Aí você me respondeu, eu tenho 3 valores, ética, lealdade e dinheiro. Eu falei, tá bom, então agora me faz essa frase com os seus 3 valores. Eu tenho uma sensação de impotência diante do mundo por causa dos meus valores de ética, de lealdade e de dinheiro. Ok? Agora eu te perguntei, esses 3 valores, para que servem na sua vida? Aí você vai pensar aí. Dá tempo de você pensar. Você tá aqui comigo? Dá tempo de você pensar. Então, o que você vai escrever aí quando você estiver pensando? O meu valor ético, ele serve para... Aí você vai fazer 3 respostas para que a ética serve para você. Depois eu quero que você responda 3 respostas para que a lealdade serve para você e 3 respostas para que o dinheiro serve para você. Para que é uma ação. Ela serve para que você conquiste alguma coisa, para que você pense, para que você sinta, para que você sonhe alguma coisa. Então, eu quero que você tenha alguns segundinhos aí e que você pense sobre isso, e eu vou voltar com os comentários aqui para você escrever para mim se você pensou alguma coisa aqui, e eu tô deixando uns minutinhos para você pensar enquanto vocês estão aqui respondendo. Vamos lá, responde aí. Para que servem os seus 3 valores? Aquele que você escreveu quando a gente começou essa live, tá? Então, eu quero que você escreva, porque live comigo, ela é workshop. Live pra mim é para você entrar em ação. Não é pra ficar falando um monte de coisa de teoria e falar, ai, que lindo, que lindo. Não, não é pra isso. Certo? Então, eu quero que você escreva para que servem os seus 3 valores. E quando você for escrever, você vai escrever 3 coisas para que servem os seus 3 valores. Quais ações esses 3 valores podem trazer para você, tá? Então, vamos lá, eu vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo para você. O exemplo é assim. O meu valor sobre ética, ele é importante para mim, porque é a partir dele que eu tomo as decisões da minha vida. As decisões, por exemplo, daquilo que é o meu limite de ação e aquilo que eu não vou aceitar. Esse é um objetivo específico da ética, o que eu não vou aceitar. E aí você vai se aprofundar em o que você não vai aceitar. Então, em que você não vai aceitar? Eu não vou aceitar, por exemplo, trabalhar em um lugar onde seja
um ambiente super tóxico, onde as pessoas se tratam mal, onde exista uma frieza nas relações que eu não gosto. Ou eu não vou trabalhar em um lugar onde o valor ético em relação a dinheiro, por exemplo, ele seja óbvio, né? O que é um valor ético de dinheiro que está sendo te atrapalhando nas relações? Um lugar, por exemplo, em que a contabilidade é obscura, onde eles fazem contratos que não são reais, onde eles não respeitam o cliente. Tudo isso são valores éticos que você não vai aceitar onde você vai trabalhar, certo? Então isso tem que ficar muito claro para você. Vou dar um outro exemplo agora com a lealdade. A gente escolheu aleatoriamente alguns valores, né? Então, lealdade. Eu não vou me relacionar com pessoas que são desleais. O que é deslealdade para você? Aí você tem que discriminar o que não é lealdade, o que é deslealdade. E ali você vai definir um limitador de convivência que você não quer conviver com pessoas desleais, certo? Aí o último, um valor importante para você é dinheiro. Então você não vai trabalhar num lugar onde não valoriza você financeiramente. Você vai trabalhar onde os valores financeiros são claros e você vai ganhar aquilo que você merece ganhar. Seja como empreendedor, seja como colaborador, seja como dono da sua empresa, seja como CEO da sua empresa, seja como for, certo? Então, isso tem que ficar muito claro. Você percebe que nós estamos aqui há mais ou menos 30 minutos com uma pergunta. Uma dica muito preciosa que eu quero te dar. Quando você tira uma pergunta, depois de ter feito a pergunta que você vai seguir com ela por 3 meses, se você não souber naquele momento responder ou navegar com ela, eu não quero que você desista dela. Eu quero que você pegue essa pergunta e deixe, por exemplo, no espelho do seu banheiro. Ou sentadinho assim, na frente do seu computador. Ou na sua mesa. Um lugar visível onde você tem a possibilidade de revisitar essa pergunta. Porque naquele dia você não conseguiu fazer. E aí, essa pergunta você não conseguiu, mas você tem 100 perguntas diferentes para você fazer. Então, você vai descansar essa pergunta num lugar visível, que você pode ter um insight quando você estiver escovando
Voltou? Se continuar muda, eu vou encerrar. Opa! Muito bem, muito obrigada. Então vamos lá. Deixa eu prender aqui, fica mais fácil pra mim com ele preso. Gente, desculpa, eu não sei o que aconteceu. Ufa! Fala não, fiquei aqui, ó, na tensão também. Então vamos lá. Até aqui vocês entenderam? Responde aí pra mim se até aqui vocês entenderam. E vocês vão ver que tem um lugarzinho que vocês podem fazer quantas perguntas vocês quiserem. E eu deixo sem os comentários, mas as perguntas abertas. Daí vocês podem fazer quantas perguntas vocês quiserem. E não fica esse monte de coisa passando na cara da baixa qualidade de conexão de novo. Meu Deus do céu. Hoje o negócio tá feio. Bom, então vamos lá. Naninha, eu vou repetir então, resumindo. Primeira coisa, você vai escolher uma pergunta que você vai seguir com ela por 3 meses. Lembra, gente, que você tem que se dedicar a uma pergunta, tá? Eu vou tirar aqui os comentários e vocês podem... Tava bom.